E diz assim a palavra de Deus, creio que todos já encontraram. João 20, do 19 ao 23. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe Jesus, pois, mais uma vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Que o nome do Senhor seja glorificado por essa palavra. Meus amados irmãos, temos diante de nós uma rica passagem. Essa passagem, na verdade, por causa de algumas complexidades que a envolvem, é considerada por alguns exegetas, como por exemplo o exegeta William MacDonald, autor dos comentários bíblicos populares, são até bastante. Os exegetas, como ele, consideram uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento. Embora seja complexa, em algum sentido, é uma passagem muito bela e certamente traz muitas aplicações que são edificantes para as nossas vidas, vão promover o nosso crescimento espiritual. Toda a escritura, na verdade, é inspirada e serve para que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. Mas prossigamos, né, irmãos? João 20 tem sido considerada, chamada pelos estudiosos de Pentecostes ou pré-Pentecostes joanino. O motivo é claro. Dentre todos os evangelhos, o único que relata dentro dos evangelhos os discípulos recebendo o Espírito Santo é o de João. Enquanto que os outros evangelhos apenas relatam a promessa do recebimento do Espírito Santo. Lucas até escreve Atos dos Apóstolos e relata posteriormente, mas não é dentro do evangelho em si. E é por esse motivo, como já foi mencionado, que é chamado pré-Pentecoste joanino, porque aqui Jesus ele aparece aos seus discípulos e lhes concede o Espírito Santo. E esse eu creio que é um dos motivos que tornam a passagem tão bela quanto ela é. Nessa passagem aqui, podemos compreender muitas coisas, e uma das coisas que podemos compreender, e nós estudaremos um pouco mais isso adiante, é a relação íntima que há entre o Espírito Santo e a pessoa do nosso Redentor Jesus Cristo. Mas, nos detendo agora sobre o contexto dessa passagem, sobre o que aconteceu aqui, e nos esquecendo um pouco, para que depois venhamos abordar essa questão adiante. As questões teológicas que aqui estão envolvidas, temos aqui um relato interessante. Jesus, ele tinha morrido, os discípulos estavam desesperados, porque aqueles a quem eles, em sua ignorância como judeus, achavam que ia ser talvez um libertador político, havia morrido terrivelmente, com a pior morte que a lei prescreve, que é a morte de cruz. Além disso, Jesus era difamado como alguém que era contra o Império Romano, ou seja, além de ser perseguido religiosamente pelos judeus, aqueles que ficassem ao lado de Cristo também teriam como seus perseguidores o império mais poderoso da terra, que era o de Roma. E juntando tudo isso, essas questões impunham sobre a mente dos discípulos um grande temor. E como a Bíblia relata, os discípulos estavam com medo, atemorizados, como vocês podem aí ver no verso 19, a parte A.
é interessante que no meio de muita tribulação, no meio de muita dificuldade, no meio de muitas tempestades, o nosso Senhor Jesus aparece aos discípulos e ele diz: paz seja convosco. O Senhor Jesus é um Deus que ele traz paz para nós nos momentos de maior dificuldade. Não importa se o império mais poderoso da Terra está nos perseguindo, não importa se o grupo religioso dominante da nossa sociedade está nos perseguindo, Jesus é aquele que, diante de tantas tribulações e barreiras e dificuldades, aparece a nós, como ele apareceu aos discípulos, e diz: paz seja convosco. Ele cumpre o que ele disse. Ele sempre disse aos seus discípulos que concederia aos seus discípulos uma paz, mas não é uma paz como o mundo pode prover essa paz. Seria uma paz diferente da paz que o mundo pode oferecer. Jesus ele ofereceria uma paz que transcende o nosso entendimento. Uma paz diferente de todas que nós podemos encontrar nas coisas que são passageiras. É essa paz com a qual o Senhor Jesus, ele nos abençoa nos momentos de dificuldade. Foi isso que ele fez com seus discípulos. Em momentos de tanta dificuldade, ele chegou para eles e disse: paz seja convosco. Inicialmente, os discípulos, como aparece em outros relatos, ficaram espantados, porque alguns dos discípulos, inclusive a Bíblia relata que esqueceram que Jesus tinha prometido ressuscitar no terceiro dia. E diante daquele momento, daquele reboliço onde Jesus aparece milagrosamente no meio deles, porque, como a Bíblia diz, a porta estava trancada, não tinha como uma pessoa normal passar por ali sem que houvesse um milagre. Jesus realiza isso. Diante de um momento de surpresa, Jesus dá, como a Bíblia diz, provas incontestáveis que ele havia ressuscitado, mostrando que ele não era um fantasma, mas ele ressuscitou corporalmente, quando ele dá as provas aí, mostrando os ferimentos que ele tinha nas mãos, no lado. E diante desse fornecimento de provas indiscutíveis que ele havia ressuscitado corporalmente, e, portanto, ele havia concluído a sua missão na terra, os seus discípulos se alegraram, obviamente. Quem não se alegraria? Nós, como discípulos, se estivéssemos naquela época, com certeza, certamente, nós teríamos nos alegrado, porque aquele que passou tanto tempo conosco e havia morrido de forma tão cruel, finalmente havia ressuscitado, venceu a morte. E os discípulos, sabendo disso, têm uma comprovação inegável disso, se alegraram grandemente. E, mais uma vez, só que agora, num momento de grande alegria por causa da ressurreição de Cristo, Cristo havia vencido a morte, o diabo, o pecado. Novamente, Jesus dá a paz a eles. Eu creio que o evangelista, João, ele colocou esse relato aqui, e Jesus fez isso novamente para enfatizar de fato: olha, sou eu que dou paz a vocês. Paz seja convosco. E além de dar, mais uma vez, motivos para que os discípulos se acalmassem, se consolassem, ele também dá, conforme registrado aí nos versos 21b até o 23, uma missão aos discípulos, capacita os discípulos e explica o objetivo da missão a eles. Então, esse é o contexto da passagem que estamos estudando aqui nesta noite. E só dessa pequena explicação aí a respeito do que ocorreu, desse fato ocorrido, já temos muitas lições para tirar e, inclusive, serão trabalhados adiante. Mas, desde já é possível fazer algumas pontuações a respeito do que acabamos de ler aqui.
A primeira pontuação que eu gostaria de colocar aqui para vocês é que esse recebimento do Espírito Santo, esse receber o Espírito Santo, que é descrito aqui pelo evangelista, ele é análogo ao de Atos 2, onde houve o batismo com o Espírito Santo dos discípulos e eles falaram em outras línguas. Por que eu digo que é análogo? Porque aqui Jesus está tanto regenerando os discípulos, e aqui eu preciso pontuar uma coisa: a regeneração na Bíblia, ela não é um ato só. Ela é um ato gradual. Eu sei que muitos exegetas discordam disso, mas a teologia reformada em peso, John Calvino, Jonathan Edwards e muitos puritanos ensinavam que a regeneração é gradual. A imagem de Deus vai gradualmente sendo colocada em nós novamente após nossa conversão. Então, voltando. Aqui, Jesus, ele regenera e capacita os discípulos, e foi basicamente isso que aconteceu em Atos 2, quando houve o batismo com o Espírito Santo. A diferença é que em graus diferentes. João 20, ele é um prenúncio do que Jesus faria ali. Em João 20, Jesus ele dá início oficialmente à sua igreja como uma comunidade da nova dispensação. Mas em Atos 2, Jesus ele apresenta a igreja. Em Atos 2, Jesus não criou a igreja, ele apresenta a igreja ao mundo. Então, esse recebimento do Espírito Santo aqui, mais uma vez eu pontuo, ele é um prenúncio do que ocorre em Atos capítulo 2. Ele é análogo a ele porque é tanto regeneração como capacitação para a obra de Deus. É um prenúncio. A segunda coisa que eu gostaria de pontuar a respeito dessa passagem é que esse ato de Jesus de soprar os discípulos para que eles recebessem o Espírito Santo, ele é comparável ao soprar do Espírito registrado em Gênesis capítulo 2, o versículo 7, quando Deus ele cria o homem. O verbo que o evangelista usa aqui, ele aparece uma só vez no Novo Testamento, o verbo que é traduzido por soprar. E se nós formos conferir na versão grega do Antigo Testamento de Gênesis 2:7, o verbo que o tradutor ali utilizou é o mesmo. Ou seja, João aqui está querendo dizer, olha, tal como na primeira criação, para criar o homem, Deus soprou o fôlego de vida, o espírito, o princípio de vida no homem, que é o Consolador, para que ele pudesse viver. Jesus agora, que inicia a nova criação, ele também sopra sobre nós para que recebamos o Espírito Santo e uma nova ordem possa se iniciar. A Bíblia diz que nós somos novas criaturas, novas criações. E é isso que Jesus faz aqui. Tal como o Pai fez, Jesus também faz. O Pai é o originador da primeira criação. Jesus ele é o originador da recriação da criação. E é por causa disso que Jesus ele é chamado pelo apóstolo Paulo de Espírito vivificante. Se vocês abrirem em 1 Coríntios, o capítulo 15, os versículos 49, versículos 44 ao 49, o apóstolo Paulo ele vai discorrer melhor a respeito disso. E dentro desse contexto, Paulo vai dizer basicamente assim, que tal como o primeiro Adão foi feito a alma vivente, aí ele vai entrar com um contraste com Cristo. Cristo se tornou espírito vivificante. Por que espírito vivificante? Porque Jesus ele tem uma relação tão íntima com o Espírito Santo, com o ministério do Espírito Santo,
O Espírito Santo age em intimidade tão grande com ele, com Jesus, que não é que as pessoas se confundam, mas a intimidade é tão grande que Paulo foi capaz de chamar o próprio Jesus de Espírito vivificante. Porque é através de Jesus, tendo como instrumento o Espírito Santo, que uma nova vida é passada a nós, uma vida diferente da vida que vivemos atualmente. Depois que o pecado entrou no mundo, meus irmãos, o mundo se tornou, aqui eu me refiro aos seres humanos em si, tal como na criação o mundo era sem forma e vazia. Ou seja, vazio. Ou seja, sem propósito, sem brilho, decaído, precisando de ordem, desordenado. A raça humana ficou igual ao estado da terra antes de Deus dar ordem e o Espírito pairar sobre as águas para colocar tudo no seu devido lugar. Mas agora, quando Jesus sopra sobre nós e nos batiza com o Espírito Santo, nos enche com o Espírito Santo, derrama o Espírito Santo sobre nós, nós deixamos de ser sem formas e vazios para ser cheios e ter vidas com propósitos. Ele dá ordem às nossas vidas. Então é basicamente isso que Jesus faz. Ele nos apresenta o Espírito Santo e por meio do Espírito nos faz basicamente entrar em uma nova ordem de coisas, uma nova ordem de fatos, onde não mais predomina o domínio, a tirania de Satanás e do pecado, mas agora predomina o reino de Jesus Cristo por meio do seu Espírito, conduzindo todas as coisas à sua consumação final, sua restauração final. Outra coisa que eu gostaria de pontuar, e aí desde já, irmãos, eu peço desculpa aqui, Gabriela me avisou que o meu Facebook estava aberto aqui e as notificações estavam atrapalhando, mas voltando aqui a mensagem, depois de pedir perdão a vocês, eu quero pontuar o seguinte, que a missão de Jesus é tão somente repassada aos seus discípulos. Vejam que interessante, meus irmãos. Jesus, ele aparece para os seus discípulos e diz assim, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Olha que interessante, Jesus ele estabelece uma relação de semelhança entre o chamado dele e o nosso chamado. E por que uma relação de semelhança? Porque tal como Jesus foi chamado para redimir o mundo, em algum sentido, nós que somos servos de Jesus e embaixadores do reino dele aqui, também temos a missão de redimir e renovar o mundo. A diferença é que Jesus, é claro, ele é aquele que redime. O que nós podemos fazer é apresentar aquele que redime ao mundo. Mas, de certa forma, nesse sentido e sem mérito, porque é ele que nos capacita a fazer isso, nós cooperamos para o avanço do reino dele aqui. Então, Jesus aqui ele entrega o que os teólogos chamam de missio Dei, missão divina, missão de Deus, que foi primeiro dele e agora repassada para os seus discípulos. E qual é essa missão? Redimir e renovar o mundo. Nós somos chamados para apresentar, como o apóstolo Paulo diz, como embaixadores de Cristo, a mensagem de reconciliação ao mundo. Então é isso que ele quer de nós. A mesma missão que Jesus teve de ser cheio do Espírito Santo e sair por aí, curando os oprimidos do diabo, libertando os cativos, curando os cegos, curando os coxos, curando os mudos, fazendo boas obras, expulsando o diabo. A mesma missão que ele teve, ele cumpriu com excelência, ele repassa agora para nós. E assim, à medida que levamos o perdão de pecados, a expulsão de Satanás, as curas ao mundo, nós também temos um papel, e esse papel vai se cumprindo
à medida que o mundo vai sendo redimido. Jesus ele nos dá a missão que ele teve para que nós também demos continuidade e a cumpramos. Ele deu primeiramente aos apóstolos, e à medida que estamos alinhados com a doutrina dos apóstolos, debaixo da autoridade dos apóstolos, e dando prosseguimento ao que os apóstolos continuaram, nós também cumprimos essa missão. Outra coisa que eu gostaria de pontuar é que Jesus ele concede o Espírito Santo aos seus discípulos, e como consequência disso, porque Jesus aqui ele não está apenas dando o Espírito Santo no sentido de conceder as bênçãos da salvação que ele provê, mas conceder o Espírito Santo para conceder autoridade. Jesus aqui ele concede o Espírito Santo com autoridade para os seus discípulos, e como consequência disso, os ministros do evangelho originais, que são os apóstolos, tinham poder tanto para perdoar pecados como para retê-los. Independente de qual seja sua interpretação a respeito disso, o fato é que é bíblico. Em algum sentido, os ministros do evangelho eles têm poder para perdoar pecados e retê-los. Na minha visão, os ministros do evangelho, à medida que eles têm autoridade e permissão para pregar o evangelho e também administrar os sacramentos, eles ministram o perdão de pecados, porque é através desses meios que Deus nos concede o perdão de pecados. E quando os ministros têm autoridade para barrar uma pessoa, por exemplo, de ceiar ou de ser batizada, o que eles estão fazendo é reter os pecados das pessoas. Em que sentido? Deus deu autoridade para os ministros para não conceder àqueles que estão visivelmente impenitentes os meios pelos quais eles poderiam ter a remissão de pecados. E isso com o objetivo de levar eles ao arrependimento para que eles possam ter acesso ao perdão de pecados. Então, Jesus ele dá essa autoridade para os discípulos. Veja que receber o Espírito Santo aqui está intimamente ligado à capacitação para o ministério. E um ministério muito importante que vai definir o destino final da vida das pessoas. Afinal, uma pessoa que recebe perdão de pecados está salva, e uma pessoa que tem os seus pecados retidos está condenada. E por fim, a última coisa que eu gostaria de pontuar é que essa autoridade que Jesus deu aos seus discípulos não apenas implica em perdão de pecados ou retenção de pecados, mas também traz diversas outras implicações para o mundo espiritual. Quando Jesus ele entrega a chave do reino dos céus para os apóstolos e para os ministros do evangelho, que dão continuidade ao trabalho dos apóstolos, Jesus está dando autoridade para os seus discípulos, além das questões relacionadas aos sacramentos e à pregação do evangelho, mas autoridade para expulsar as forças demoníacas, onde quer que eles passem, e trazer uma nova ordem para o mundo. Além de que eles teriam autoridade, a partir de então, para orar eficazmente pelas coisas de Deus aqui na Terra. Então, tudo isso aí está envolvido. Então, vejam que o Espírito Santo ele traz uma capacitação para um ministério, e isso tem diversas implicações para o mundo espiritual. Mas é basicamente isso. Que coisa linda, meu Deus. É o fato de poder contemplar o modo como Deus arquitetou tudo isso para que o nome de Cristo viesse a ser glorificado quando, por meio dele, o Espírito Santo fosse entregue e esse ministério da nova aliança fosse inaugurado com tanta glória. A tal ponto que o apóstolo Paulo diz que a glória da antiga aliança não pode nem se comparar com a glória dessa nova. Então, que maravilha é este relato aqui. Então, meus irmãos, para que nós possamos estar encerrando, eu gostaria de trazer algumas aplicações a vocês. A primeira aplicação que eu gostaria de trazer aqui, do que nós podemos tirar, e de tantas outras que poderiam ser tiradas, mas é aquilo que Deus tem trazido ao meu coração para vocês, Jesus ele traz paz em meio à tribulação. Como é que anda o teu coração?
Muitas vezes a gente prega a respeito de um Jesus que acalma a tempestade. A gente prega a respeito de um Jesus que concede paz que transcende o entendimento. A gente prega a respeito de um Jesus que concede paz, como diz a palavra de Deus, até quando o maior império da terra nos persegue, quando estamos a ponto de ser martirizados. Só que, embora a gente pregue, a gente não vive isso. Então, diante dessa realidade, eu gostaria de perguntar, como é que anda o teu coração, meu irmão? Você tem estado aflito ou você tem estado em paz? Como é que anda a sua alma? Você tem tido a paz que transcende o entendimento? A paz que Jesus consegue, que é capaz de acalmar os seus discípulos até mesmo quando o maior império do mundo os persegue? Você tem tido a paz do Senhor, que é capaz de fazer até mesmo a tempestade acalmar até com o som da sua voz? Você tem tido essa paz? Meu irmão, tal como é com a questão da sabedoria ou como qualquer outro dom da graça de Deus, Deus é tão amoroso que aqueles que pedem a Ele, Deus não nega nenhum bem, muito menos a paz que transcende o entendimento. Se o seu coração, meu irmão, não tem estado em paz, eu gostaria de dizer, Jesus já conquistou a paz para você na cruz. A Bíblia diz que, justificado pela fé, temos paz com Deus. A paz já foi conquistada para nós. Você não tem que ter medo de pedir isso para Deus, porque Jesus já conquistou, já está disponível para você. Peça a paz. Não se contente, meu irmão, com viver uma vida onde, no meio das suas tribulações, você não está contentado, onde você não tem estado satisfeito em Deus. Não se contente apenas em fazer os exercícios da sua religião, da religião verdadeira, como orar, jejuar, participar dos cultos, de forma mecânica, mas que você possa, meu irmão, pedir ao Senhor Jesus Cristo e assim experimentar em seu coração a paz que transcende o entendimento verdadeiramente. E se você tem algum sentido experimentado já essa paz, eu gostaria de dizer que o que você está sentindo agora, meu irmão, ainda é pouco. Mergulhe mais profundo. Com certeza Deus ainda tem muito mais para fazer em seu coração. Mergulhe mais profundo. Tenha experiências mais profundas da graça de Deus e da paz que só Ele pode conceder por meio de Jesus Cristo. E que assim como os discípulos foram consolados, você possa ser consolado. Porque o nosso Jesus é aquele que, como ele diz, ele aparece em nosso meio e diz: paz seja convosco, que a paz seja com vocês. Verdadeiramente, não de forma fingida. Que os nossos corações sejam alcançados com a paz de Deus. A outra aplicação que eu gostaria de trazer aqui para vocês, meus irmãos, é no fato de que Jesus ele deu uma missão aos seus discípulos. E aí eu quero perguntar a você: você tem cumprido a missão que o Senhor te deu? Eu não estou falando, meu irmão, de torcer por quem faz. Eu não estou falando de simplesmente elogiar o trabalho de quem faz ou compartilhar coisas na sua rede social, divulgando o trabalho de quem faz. Quem faz está cumprindo a missão que Jesus deu aos discípulos. Mas e você, meu querido? Você tem cumprido a missão que o Senhor te deu? Jesus ele te chamou, meu irmão, para uma coisa que supera em glória qualquer outra missão que o homem possa desempenhar. Nem o mais rico e poderoso embaixador do rei mais soberano que há na terra tem uma missão que possa sequer chegar aos pés da missão que nós recebemos. Nós recebemos uma missão na qual nós fomos empossados como embaixadores do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí eu quero te perguntar, meu querido,
Por que você tem negligenciado a missão que Deus, por meio de Jesus, deu aos seus discípulos? Se ela é tão excelente, se ela é tão gloriosa, se ela é tão grande, por que você tem negligenciado ela? Querido, deixa eu te lembrar, a tua missão é levar uma mensagem que é capaz de redimir o mundo às nações. Não é pouca coisa. Você carrega uma mensagem que é capaz de trazer cura, que é capaz de trazer libertação da tirania do diabo, que é capaz de levar o perdão de pecado às pessoas, de reconciliá-las a Deus. Isso, como eu já mencionei, não é pouca coisa. É muito glorioso. Querido, reflete aí na glória do chamado para o qual você foi vocacionado e deixa de preguiça, deixa de medo, deixa de arrumar desculpas e vai cumprir a missão que o Senhor Jesus te deu. Ora pelas vidas, prega, ensina, posta coisas edificantes no teu Facebook. Faz você mesmo, não apenas elogia quem faz, mas faz. Você tem cumprido a missão que o Senhor te deu, temos que cumpri-la. Jesus, ele ordenou, ele não deu uma opção. Jesus, ele não disse, olha, eu aconselho que vão por todas as nações. Ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E por fim, meus queridos, eu quero que vocês reflitam comigo aqui uma terceira aplicação e última, que é a seguinte. Jesus, ele concedeu o Espírito Santo para capacitar os discípulos para o ministério deles. E aí, meus queridos, eu gostaria de perguntar, nós somos verdadeiramente dependentes do Espírito Santo para cumprir o nosso ministério? Você é realmente dependente do Espírito Santo? Para aí para refletir. Existia um pregador, eu não recordo o nome dele agora no momento, mas ele vai dizer assim, que era triste para ele saber que se o Espírito Santo cessasse o trabalhar dele em toda a terra, 80% das igrejas continuariam a desempenhar os seus trabalhos normalmente. O que é que ele está querendo dizer com isso? A igreja, em muitos lugares, se tornou tão carnal e desempenha as tarefas que Jesus deu a ela de forma tão mecânica que mesmo que o Espírito Santo não operasse por meio daqueles crentes, eles continuariam as suas atividades normalmente, como se nada tivesse acontecido. E aí, meus irmãos, eu quero bater em uma coisa. Eu sei que muitas vezes a gente se diz reformado, mas muitas vezes nós somos reformados na teoria, em contrapartida nós somos pelagianos na prática. Por quê? A partir do momento que você deixa de orar, você deixa de dizer a Deus que você é dependente dele. Quando você não ora antes de evangelizar, quando você não ora antes de cultuar, quando você não ora antes de preparar alguma mensagem, alguma coisa desse tipo, o que você está dizendo para Deus é o seguinte: olha, Deus, com tua ajuda seria mais fácil, mas eu sozinho posso executar isso. Mesmo que você não diga com palavras, as suas atitudes dizem isso. Porque se você fosse verdadeiramente dependente de Deus, você oraria e pediria a Ele. Porque você saberia na prática que é dom dele todas essas coisas. Então a gente muitas vezes acaba se tornando tão somente pelagianos na prática. Porque a gente acredita que pelo nosso próprio esforço podemos crescer espiritualmente. Pelo nosso esforço, vidas podem ser salvas. Pelo nosso esforço, a igreja pode ser edificada. Irmãos, o nome disso é pelagianismo. Quem ensinava que não era necessária a graça de Deus para o desempenhar dessas funções era Pelágio. Querido, se você parou de orar, você pode se dizer calvinista onde você quiser. A verdade é que você é um pelagiano disfarçado. Saia do armário, se diga logo pelagiano, é melhor. Inclusive, quando você deixar de ser hipócrita, o juízo vai ser menor para você naquele dia.
porque o juízo é menor para os hipócritas. Mas, meus irmãos, isso aí eu falo inclusive para mim. Se somos calvinistas e não apenas de boca, ou se você é um arminiano, até porque Armínio também não negava a necessidade absoluta da graça, se você é verdadeiramente um arminiano e um calvinista evangélico, que leva a sério os solas da reforma protestante, que leva a sério a palavra de Deus, pare de agir como pelagiano e vá depender de Deus para fazer as funções que estão incluídas no seu ministério. Ore a Deus, jejue, desça, se humilhe diante do Senhor. Assim você vai mostrar que você é dependente, que você reconhece que se o teu ministério tiver algum êxito é porque Deus concedeu como um dom. E se você consegue fazer alguma coisa para Deus, é dom dele. Teologia não é uma coisa meramente de boca, falada. Teologia na Bíblia sempre está ligada às obras. A fé sempre opera pelo amor. Paulo, ele relata a respeito de pessoas em Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16, que confessavam a Deus com palavras e o negavam com obras. Tiago compara a pessoa que crê, diz que crê e não tem obras, como um demônio. Olha a comparação que Tiago faz. Tiago diz, você crê? Beleza, até um demônio faz isso e estremece. E as obras, cadê? E nesse contexto específico, o que eu quero trabalhar para vocês é, não sejam pelagianos. Confessem sempre diante de Deus por meio de súplicas, orações, intercessões, jejum, ação de graça, salmodia, hinos, que vocês são dependentes dele. Se Jesus ele concedeu o Espírito Santo para capacitar os discípulos, não foi em vão. É porque eles eram necessitados do Espírito Santo para isso. Então, meus irmãos, que nós possamos meditar. Nós temos sido verdadeiramente dependentes do Espírito Santo. Queridos, eu concluo aqui rogando a Deus que aplique a palavra dele em seus corações. Que este pequeno trecho que está registrado aqui no Evangelho de João, que traz tantas reflexões, possa ficar gravado no coração de vocês. E assim vocês possam ter uma vida repleta da paz que transcende o entendimento. Repleta de devoção pela missão que Jesus entregou a vocês. E saturada, transbordante, cheia do Espírito Santo, para vocês poderem cumprir verdadeiramente o ministério que Deus entregou a vocês. Lembrem-se, vocês estão lidando com pessoas no mundo que não estão apenas doentes, elas estão mortas. Se vocês não forem cheios do Espírito Santo, a palavra de vocês vai ser como uma palavra jogada ao vento. Mas quando você é cheio verdadeiramente do Espírito Santo, quando você ensina, a verdade é acompanhada do poder vivificador do Espírito Santo e aquilo traz vida e não morte. E é para isso que fomos chamados. Que Deus nos leve a uma vida de maior intimidade com o Espírito Santo para que nós possamos estar sempre devotados à missão que Jesus entregou a nós e o engrandeçamos, levando a nova ordem que Jesus instituiu de renovação da criação para todos os cantos do mundo e o mundo seja redimido. Essa é a Missio Dei, que o Espírito de Deus nos ajude a cumpri-la. Que linda passagem. Que nesse sentido todos nós sejamos o mais carismáticos o possível, com o perdão aqui da brincadeira com o termo. Que nós sejamos os mais pentecostais o possível, no sentido aqui de um Pentecostes pré-joanino, ou um Pentecostes lucano, que é o que está registrado em Atos 2. E nessa relação com o Espírito Santo de intimidade, o nome do Senhor venha ser glorificado em nossas vidas por meio das obras. É isso, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Eu vou estar orando pela vida de vocês neste momento. Senhor Deus,
Em nome do teu amado Filho Jesus, concede-nos, ó Deus, intimidade com o teu Espírito Santo. Que o mesmo Senhor que disse, paz seja convosco, ministre paz, ó Deus, sobre os nossos corações nesse momento. Que o mesmo Jesus que entregou uma missão para os seus discípulos, reafirme sobre nós a missão que nós recebemos à medida que nós somos imitadores dos apóstolos. Que o mesmo Cristo ressurreto, que concedeu o Espírito Santo e disse, recebeu o Espírito aos apóstolos naquele dia, sopre nesse momento sobre nós o Espírito de Deus. E sopre não apenas para que nós possamos ter uma pequena experiência, mas sopre de forma abundante para que nós possamos transbordar e Cristo possa ser visto em nós, tanto em nossas atitudes como em nosso serviço em prol do reino dele, da Missio Dei. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, com agradecimento por tudo que o Senhor tem feito e o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, no poder do Espírito, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, meus irmãos.